Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Você fez a prova aí do TRT, Técnico Judiciário, Área Administrativa, e eu vou comentar as questões da parte de noções de administração pública, ok? Então, bora lá, visualiza aqui comigo, a gente trabalhar em cima dessas questões. Eu vou trabalhar com o caderno de prova P16, tipo 005, haja vista, né? Nós temos aí os cadernos, apesar de ser do concurso técnico, judiciário e área administrativa, cadernos diferentes, né? Justamente ali a sequência das questões, ok? Então vamos lá. Visualiza aqui comigo. Bora lá. Eu coloquei também a numeração da questão para ficar mais fácil. Lembrando dessa prova, né? Tipo 005. Vamos lá. Então a questão diz assim: a gestão por resultados cria mecanismos de monitoramento e avaliação de serviços, enfatizando a eficiência de sua prestação e eficácia na utilização de recursos públicos, entendendo que deve haver um novo conceito de alternativa A, fiscalização social, B, cidadão cliente, C, comunicação social, D, serviço essencial e E, administração transparente. O gabarito aqui da nossa questão, pessoal, é a alternativa B, tá bom? Cidadão cliente. Por quê? Porque essa gestão por resultados, ela tem a ver com a nova gestão pública, certo? E a nova gestão pública, o foco está na eficiência, na eficácia e também na efetividade. Ok? É um modelo, na verdade, gerencial que foi inspirado no setor privado e visa tornar a administração pública mais orientada para o desempenho. Então, ela vai adotar práticas como metas, indicadores, avaliação de resultados, contratos de gestão, accountability. E aí, nesse sentido, essa nova concepção sobre justamente o papel do cidadão, certo? Que deixa de ser visto apenas como um sujeito de direitos, mas passa a ser justamente tratado como um cidadão cliente na nova gestão pública, pensando na gestão por resultados. Quando a gente fala de gestão por resultados, a administração pública passa a ter um foco. E qual é o seu foco? É o seu cliente. E o seu cliente nada mais é do que o cidadão, nesse conceito aí de nova gestão pública, certo? Por isso, aqui na questão 33, né, da nossa prova aí, o gabarito, portanto, é a alternativa B, cidadão cliente, que representa uma nova visão de cidadania, onde o cidadão é visto como um usuário dos serviços públicos com expectativas de qualidade, eficiência e atendimento adequado. Beleza? Show de bola. Vamos caminhar, vamos para a questão 34. A questão 34 diz o seguinte: o mapeamento da situação global de uma empresa sob diversas óticas é realizado por meio de ferramenta do diagnóstico organizacional. Em se tratando de metodologia para o diagnóstico, a modalidade denominada exploratória é aquela em que se busca: alternativa A, identificação de variável dependente; B, correlação entre variáveis identificadas; C, familiarização com o fenômeno; D, descrição da característica do fenômeno; e E, relação causal entre variáveis identificadas. Bom, a questão, ela está tratando aqui, pessoal, como a gente já pode observar, de diagnóstico organizacional, modalidade denominada, né, como a gente está vendo aqui, exploratória, tá? É uma ferramenta de análise da situação atual da organização, beleza? Ela vai utilizar análise SWOT, certo? O que é análise SWOT? Análise fofa. Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, certo? Para embasar decisões estratégicas. E nesse caso, a alternativa correta aqui é a alternativa C, familiarização com o fenômeno. Por quê? Porque a pesquisa
exploratório, o diagnóstico exploratório, tem como principal objetivo oferecer maior familiaridade com o problema ou fenômeno. É usada quando ainda se conhece pouco sobre o que está sendo analisado, ok? Então, por isso, o gabarito aí da nossa questão é a alternativa C, beleza? Então, é uma explicação aí para você entender um pouco mais, né, sobre essa situação. Por que não a A? A fala em identificação de variável dependente, né? Na verdade, tá errado porque quando se deseja entender a causa de mudanças em determinada variável, a pesquisa exploratória não trabalha com definição de variáveis dependentes, tá bom? Já na B fala correlação entre variáveis identificadas. A busca por correlação entre variáveis é típica de pesquisas correlacionais ou descritivas. Então aqui, ó, seria uma pesquisa descritiva ou correlacionada. Por isso que não dá para marcar essa. Na D fala de descrição da característica do fenômeno. Na verdade, é uma característica também descritiva, tá? E na E, que fala em relação causal entre variáveis identificadas, é uma pesquisa explicativa. Então, ficamos aí com a alternativa C, tem a ver com a modalidade denominada exploratória. Tá certo? Beleza, vamos para a próxima. Questão 35. Ela diz assim: as redes organizacionais são estruturas que auxiliam a comunicação dentro da gestão em torno de um objetivo comum. É característica dessa rede. Alternativa A, relação entre as empresas. B, identificação de fios que representam as pessoas. C, relação entre ator da rede e empresa. D, interatividade controlada pelo ambiente institucional. E E, pouca hierarquia. Pessoal, as redes organizacionais, elas têm como característica justamente a alternativa E, pouca hierarquia. Por quê? Porque são formas de estruturação utilizadas por organizações modernas para lidar com ambientes complexos, dinâmicos e interdependentes. Então, as redes organizacionais, elas se diferenciam de estruturas hierárquicas tradicionais, por elas são mais flexíveis, tá? Elas são mais flexíveis, mais interativas, ok? E também descentralizadas, certo? No decorrer das nossas aulas, nós falamos sobre redes organizacionais, esse ponto aqui de vista, beleza? Então, por isso, o gabarito da nossa questão é alternativa E, pouca hierarquia. Beleza. Caminhando, vamos para a próxima. 36. A questão 36 trata do seguinte, ó. As demonstrações contábeis são compostas por demonstrações identificadas por lei, sendo que aquela que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas corresponde a quê? Alternativa A, demonstração dos fluxos de caixa. B, balanço patrimonial. C, balanço orçamentário. D, balanço financeiro. Ou E, demonstração das variáveis patrimoniais. O gabarito da nossa questão, pessoal, é alternativa C, balanço orçamentário. Por quê? Porque a questão está tratando de demonstrações contábeis do setor público, que são instrumentos legais e obrigatórios, tá? Utilizados justamente para apresentar informações, né, financeiras, orçamentárias, patrimoniais e econômicas da entidade pública. Aí, quando se fala dentro dessas demonstrações, a única que tem como finalidade principal essa previsão de receitas, despesas, esse confronto, é justamente a alternativa C, balanço orçamentário, tá bom? Inclusive, né, obviamente, isso deve constar na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Por isso, o gabarito, alternativa C. Tá bom? Beleza? Já as demais alternativas, né? Por exemplo, a alternativa A trata de demonstração de fluxo de caixa. Na verdade,
Esta demonstração evidencia as entradas e saídas de recursos financeiros, dinheiro, normalmente divididas em atividades operacionais. Então, não é o caso. Já balanço patrimonial vai tratar de ativo, passivo, patrimônio da administração pública. O balanço financeiro, que está lá na alternativa D, vai tratar de fluxo financeiro, restos a pagar, saldos de exercícios anteriores, tá? E a alternativa E fala de demonstração de variáveis patrimoniais. Na verdade, aí nesse caso, as demonstrações de variáveis patrimoniais apontam as alterações ocorridas no patrimônio público. E aí, no caso, não se limita aí às receitas e despesas. Por isso, gabarito alternativa C, balanço orçamentário. Vamos para mais uma, 37. A questão 37 diz o seguinte: com a finalidade de permitir a tomada de decisões estratégicas que auxiliem na realização dos objetivos gerais de uma organização, um programa de gestão de risco tem sua base. Alternativa A, individualizada, definindo a responsabilidade de cada um na redução do risco corporativo. B, no coletivo, por meio de grupos setorizados temáticos da corporação. C, segmentada, apurando de forma especializada os riscos de cada setor envolvido. D, em esforço interdisciplinar, unindo diversos setores em uma perspectiva holística. Ou E, voltada ao estudo da qualificação de recursos humanos da corporação. O gabarito da nossa questão é a alternativa D. Quando se fala em tomada de decisões estratégicas, então a gente está pensando na organização de maneira bem mais ampla, como um todo, certo? Já começa por aqui. Aqui vai estar tratando também de objetivos gerais de uma organização, programa de gestão de riscos. Então a gente vai ter que pensar num esforço interdisciplinar. Por quê? Porque gestão de riscos é um conjunto de políticas, procedimentos e práticas sistemáticas da organização, interdisciplinar várias áreas da organização, tá? Tendo aí uma visão, como está dizendo aqui, holística. Holística é o todo, é quando a gente pensa na interação do todo, de vários setores, departamentos da organização, para que aquilo seja resolvido, solucionado. Por isso, o gabarito D faz muito mais sentido com o enunciado da questão, certo? Beleza? Então, questão 37, ficamos aí com a alternativa D. A alternativa A fala individualizada, e não é, né? Tem que ser interativa, tá? Na B, falando no coletivo, por meio de grupos setorizados temáticos, na verdade não, porque o que acontece? Embora a participação de grupos seja importante, essa abordagem setorizada, temática, ela limita a visão sistêmica. Aqui a gente está falando de, tá vendo? Ó, perspectiva holística. Holística é o todo, o geral, certo? A C fala em segmentada. Segmentada não dá para ser porque é uma análise mais específica e não sustenta sozinho um programa estratégico de gestão de riscos. E na E fala voltada ao estudo da qualificação de recursos humanos da corporação. A qualificação é relevante, claro, para a capacitação das equipes, mas não constitui a base da gestão de riscos. Beleza? Legal. Continuando, 38. A questão 38 trata de princípio orçamentário. O princípio orçamentário da unidade corresponde a quê? Alternativa A, ao impedimento para o Poder Executivo de realizar qualquer operação de receita e de despesa sem prévia autorização legislativa. Pessoal, a alternativa A trata do princípio da exclusividade e não da unidade. Por quê? Porque o princípio da exclusividade, tudo tem que estar dentro da lei de orçamento, certo? Não podemos ter dispositivos estranhos, ok? Já a alternativa B diz o seguinte: diz que ao dever de elaboração de orçamento para um determinado período de tempo, chamado exercício financeiro, mesmo em peças autônomas de receitas e despesas. Veja, a alternativa B, ela está tratando do princípio da anualidade e não da unidade, beleza? A
Alternativa C, a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas que podem ser vistos de forma consolidada. Pessoal, o orçamento, ele é uno, tá? Beleza? Ele é uno. Então, não dá para pensar que coexistência de vários orçamentos autônomos, na verdade, não dá para pensar nessa situação aqui, tá? D, a ideia de orçamento que deve conter todas as receitas e despesas do Estado em sistema da União, independente do número de peça orçamentária. Aqui é o princípio da universalidade. Ok? E a alternativa E, a existência de apenas um orçamento para dado exercício financeiro para determinado ente, contendo todas as receitas e despesas. Opa, aqui sim tem a ver com o princípio da unidade. Por isso, o gabarito da nossa questão aí é justamente a alternativa E, tá bom? Cada ente público elabora um único orçamento por exercício financeiro abrangendo todas as receitas e despesas. Beleza? Show de bola. Então é isso, gente. A ideia era um comentário aí para vocês da nossa prova do TRT2, Técnico Judiciário Área Administrativa, na parte de noções de administração pública, ok? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí cada uma dessas questões. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado e até mais.